Legal, pessoal entrando. Oi, Raul. Oi, Luciana. Luciana, nossa cliente também, do Anjos do Brasil. Temos aqui o Yannick, da Cruz Vermelha, a Vitória também, da Anjos do Brasil. Dúlio, sejam muito bem-vindos. Maiara Veríssimo. Fernanda, muito bom, gente, ter vocês. Que bom que vocês entraram aqui com a gente nessa live. Hoje a gente vai ter o prazer de falar aí do Google AdGrants, que é um benefício tão maravilhoso que a gente tem, que o Google, né, nos fornece, e que também é algo que muitas organizações não sabem como usar da melhor forma esse benefício. Então, nada melhor do que exemplos reais, né? Então, hoje a gente tem a participação da Adrivânia, que é do time de marketing da Doar, ela é especialista em Google AdGrants, ela faz aqui a gestão das campanhas junto comigo e com a nossa equipe, e temos também a Isabela do Grupo Luta pela Vida, que é uma cliente nossa e que a gente vem conseguindo ótimos resultados, e é um ótimo case que a gente trouxe para vocês terem como inspiração, e também a gente ter essa troca, né? Então a gente quer que esse momento seja um momento de muita troca, que vocês possam mandar as dúvidas aqui, que vocês possam também, depois ali no final a gente vai ter esse momento de falar das nossas experiências. Então já estamos aí chegando com 70 pessoas. Olá, Luciana, Yasmin. Essa live, então, gente, só para vocês saberem, também vai ficar gravada, tá? E a gente vai disponibilizar esse conteúdo por e-mail para vocês tirarem dúvidas, acessar os links. Oi, Cleia, tudo bem? Olha aí, oi. Oi, Carla. Então, se vocês também tiverem dúvidas, vocês podem enviando aqui no nosso chat. No momento das perguntas, a gente vai retornar para vocês. Deixa eu ver se a gente está aqui. Boa, vou colocar aqui em destaque para poder marcar aqui que eu estou falando, e aí quando eu passar a palavra, eu vou passar depois a palavra para a Drivânia e a Isabela, que também já chegou. Vocês já estão por aqui, meninas? A Isabela, eu vi que ela entrou. Oiê, tô por aqui também, Carol. Oi, Carol, tô por aqui. Deixa eu colocar aqui vocês também. Que eu tô só como grupo Luta pela Vida, mas sou eu. Era isso aí. Então, estamos todas presentes, muito bom. Então, vamos começar. Eu vou começar, então, a Adri está tocando os slides. A Adri, pode passar para o próximo, né? Então, a gente já vai começar a falar aqui um pouco dessa parte de como conquistar o benefício, né? Então, muitas organizações não sabem como começar no Google AdGrants. Então, esse primeiro momento é bem inicial para quem ainda não tem o benefício, mas tem interesse em adquirir. O Google, ele dá $10.000 mensais para as organizações anunciarem na sua plataforma, que é bem semelhante ao Google Ads. É o mesmo painel, é a mesma plataforma, porém tem algumas limitações em relação ao Google Ads tradicional. Então, é possível a gente fazer campanha, né, de forma pesquisa de palavras-chave, campanha de performance max. Não é possível fazer anúncio em YouTube e nem em displays, nesse formato AdGrants, né? Então, a gente tem algumas dessas limitações, até porque ele preza pela questão da política e que a gente tenha alguns pré-requisitos para ele aprovar a nossa participação. Então, o primeiro pré-requisito é o registro no TechSoup. Todas as organizações precisam ter um CNPJ, então esse é um primeiro pré-requisito básico, e o cadastro no TechSoup, que através desse cadastro, a gente vai conseguir um número, né, de cadastro, onde vai fazer o registro ali na conta do Google, que aí sim a gente vai partir para o passo 2. Então, eu tendo o registro e o meu CNPJ, eu passo para o próximo passo, que é abrir a conta no Google Non-Profits, que é um Google especial para organizações não governamentais. Então, o que acontece? Nesse formato de Google Non-Profits, além do Google AdGrants, é bom sempre tentar falar também, existem outros benefícios. Então, vocês têm acesso ao Drive sem cobrar pelo espaço, acesso a fazer e-mails, né, usar
o domínio de vocês dentro da hospedagem do Google. Então, eu vou entrar ali no meu Gmail, igual a gente tem aqui, arroba Doari, eu entro pelo Gmail. Por quê? Porque a gente contrata a hospedagem do Google, a gente contrata de forma direta, é $5 por usuário, mas dentro do programa de organizações filantrópicas, esse valor não é cobrado, vocês podem adicionar contas ali da organização e fica algo bem profissional, né? Então, tem toda a experiência do Google, mas com o arroba de vocês, com o domínio de vocês, para se comunicar, ter espaços no Drive, então isso também é um dos benefícios. Também a gente conta dentro do Google Nonprofits com cursos para melhorar os nossos posicionamentos no YouTube, no Google Maps, no caso, né, de fazer ele um melhor perfil, então ele tem vários cursos também para a gente se posicionar melhor, e o Google AdGrants é um desses benefícios do Nonprofits, e aí você, abrindo essa conta, registrando ali o seu CNPJ, ele vai dar o formulário para você solicitar o acesso ao Google AdGrants, né? E aí, por que esse formulário? Porque dentro do formulário, ele vai ver o site, ele vai pedir algumas informações sobre quais são a sua área de atuação, a área de atuação da sua organização, e ele vai avaliar se realmente a sua ONG é uma ONG. Então, assim, se no seu site ele não tem alguma intenção de venda, se não é um e-commerce, porque ele não quer dar o benefício para quem, né, fica, quem está querendo vender, ou quem não é uma organização de fato. Então, ali dentro dos requisitos de qualificação, ele vai observar a propriedade do site, ele vai observar se o site tem uma boa qualidade, porque para fazer anúncio o site precisa ter uma boa qualidade, um bom desempenho. Ele precisa estar claro que a atividade comercial não é o objetivo do site, ou seja, não é para vender, e que ele não é um site de anúncios, um site que fala de temas né, que estão contra a política do Google. E aí aqui dentro desse slide a gente tem, eu vou encaminhar para vocês depois, mas a gente tem aqui as políticas para os sites. Então ele tem toda uma política que ele analisa se o seu site está de acordo. Então, recapitulando, tem um CNPJ, cadastro no TechSoup e faço o formulário ali, entro na conta Nonprofit, solicito o formulário, mas para isso eu preciso ter um site. Então, esses critérios básicos para a gente conquistar o benefício. Depois que eu preencho o Forms, então ele vai verificar se o site é seguro, então você vai fazer um login dentro do Google Nonprofits, vai clicar lá no AdGrants e vai inserir o site para enviar para verificação. A segunda etapa, né, que é preencher esse formulário que eu comentei para vocês, que é algo simples de no máximo 20 minutos, que ele vai perguntar o que vocês fazem e tudo mais. E aí ele vai enviar para análise, né? Aqui a gente tem um link também de guia de ativação para vocês verem o formulário e como que ele é feito. E aí vocês vão aguardar até 5 dias úteis, que ele dá um retorno para ativar ou não. Dando tudo certo, ele já vai te dar o número de uma conta do Google para você acessar. E aí, a partir daí, você tem acesso à plataforma. E na área de financiamento, lá de financeiro, ele vai mostrar, não cobramos de você. E aí você consegue colocar pessoas envolvidas para fazer o processo administrativo, é possível fazer toda a gestão ali do Google e iniciar os trabalhos, né? Então, o que acontece também? O Google, ele te dá $10.000, ele não é acumulativo, então você precisa gastar, e você precisa ter diversidade de links dentro desses anúncios para você também ter um bom desempenho. Porque mesmo que a gente tenha a verba disponível, se a gente tem só um único link no nosso site, que é um link institucional ou uma página de doação única, ela fica limitada em termos de palavras-chave, porque como funciona o Google, né? Ele é um grande leilão, onde a gente coloca termos para serem encontrados pelos usuários que estão buscando por esses termos. Então, quanto mais pessoas têm buscando o termo, mais chance a gente tem de que essas pessoas vejam o nosso site, né? A gente entra ali numa concorrência também, se outros anunciantes não estão também divulgando o mesmo termo, e
a qualidade desse termo no nosso site, ou seja, a gente está explicando esse termo, a gente está entregando esse termo, então se eu coloco ali, doação para ONG, dentro desse site está explicando como doar para uma ONG, se é bem explicativo o que é a minha ONG, isso favorece ter uma credibilidade para o nosso anúncio. Só que a gente entende também que a busca por doar para uma ONG, às vezes ela é muito menor do que uma busca sobre algo relacionado ao que a sua ONG entrega, que é como a gente tem aqui a questão do Grupo Luta pela Vida, que a gente tem muito apoio às pessoas com câncer. Então, como apoiar uma pessoa com câncer? Temas relacionados ao câncer, né? Dezembro laranja, outubro rosa, são termos que têm muita busca. Então, esses termos, eles atraem mais pessoas para o nosso site, né? E aí, por isso que o blog, ele não é algo opcional. Até vou chamar a Adri agora, para ela explicar para a gente um pouco da estratégia de blog e por que que ele é fundamental no Google AdWords. Então, ele é a primeira porta de entrada para as nossas campanhas darem certo. Olá, pessoal, boa tarde. Agora que a Carol já deu esse overview de como a gente pode fazer para ter o benefício, acho que é importante também a gente conversar um pouquinho mais de como fazer com que o benefício realmente seja útil para a organização, né? Porque não sei quais aqui de vocês, né, já tem o benefício, já tem Google AdWords, a gente sabe que mais do que ter o recurso, é importante a gente saber ali quais são as estratégias ideais para que a gente consiga utilizar o recurso. E aqui em mais de... A Doare já tem 15 anos, né? O recurso de Google AdWords tem, acho que tem quase 20 anos que está aí no mercado também esse recurso disponível. A gente percebeu que o blog, ele acaba sendo o alicerce principal de impulsionamento ali dos conteúdos, né? Então, aqui dentro das contas que a gente gerencia, 70% do tráfego do site, né, aqui dos nossos parceiros, ele vem do blog, né? Esse tráfego, ele vem do blog. E por que que isso acontece? A gente pega muito o exemplo do Grupo Luta pela Vida, a Isa está até aqui com a gente para contar um pouquinho mais sobre isso, mas tem inúmeros outros clientes e parceiros que utilizam essa mesma estratégia. É muito mais fácil, né, alguém pesquisar ali por uma dúvida do que necessariamente ela já vir com uma intenção de doação para dentro do seu site. A gente sabe que o nosso maior objetivo em Google AdWords é realmente conseguir levar, né, ali o objetivo da nossa organização para a maior quantidade de pessoas possíveis, mas existem algumas estratégias ali que a gente faz para conseguir levar essa mensagem. A gente tem que sempre pensar que, diferente das campanhas ali de rede de display do Google, que a mensagem vai só aparecendo, né? No Instagram, a gente basicamente pensa sobre um assunto, não precisa nem falar em voz alta, que o Instagram já está ali te bombardeando de conteúdo sobre isso. Então, é uma lógica completamente diferente do que acontece no Google. No Google, precisa ter a intenção ali do usuário para que a gente tenha a resposta com o anúncio. E nem sempre alguém vai ter ali a intenção de doar, a intenção de apoiar, então por isso que a gente trabalha com campanhas de blog. Então, ao invés, né, a Isa vai contar para a gente ali daqui a pouco quais são as estratégias que o Grupo Luta pela Vida utiliza no blog, mas ao invés de você criar uma campanha falando doe para... o Grupo Luta pela Vida, é muito mais interessante eles criarem conteúdos que são relacionados ao tema ali que eles tratam, a cuidado com o câncer, há temas também relacionados ali no Grupo Luta pela Vida, né? Tem uma estratégia ali de meses, né? Então a gente tem Outubro Rosa, tem Novembro Azul. Então, todos esses conteúdos, no final, a gente direciona ali para a doação. Mas isso não precisa necessariamente a doação ser o ponto principal ali, né? Então, pelo blog, a gente consegue escalar e criar ali uma jornada de levar o doador até onde a gente realmente quer. Mais do que só falar um pouco mais sobre essa estratégia, eu já até trouxe aqui alguns dos dados que a gente tem com o Grupo Luta pela Vida, e esses dados anuais, né? A gente pegou ali de abril de 2025 até abril de 2026 e trouxe aqui um pouco a evolução que o Grupo Luta pela Vida teve ali dentro do Google AdWords durante
esses últimos 12 meses. Quem conhece aqui, está familiarizado com a plataforma ali, já deve entender um pouquinho. E olhando para esses 12 meses, esses anúncios apareceram ali mais de meio milhão de vezes, né? A gente tem ali de impressões 641 mil vezes que esse anúncio foi aparecido, gerou 33 mil cliques e a gente gastou ali 99 mil da verba que a gente tinha no ano todo. Então, quando a gente olha para 12 meses, são 100 mil que a gente tem ali disponível, né? 100 mil dólares que o Google AdWords nos disponibiliza nesse período de 12 meses e a gente gastou 99 mil. Então, a gente conseguiu ali destravar, que muitos parceiros chegam aqui para a gente falando, olha, não consigo gastar, faço de tudo ali, crio um monte de estratégias, coloco as palavras-chave, mas não consigo utilizar o recurso de fato, né? Fica até parecendo para algumas organizações que esse recurso é ilusório e não tem o gasto, mas realmente existe aí essas estratégias e um tempo de maturação também, né? Assim, o Grupo Luta pela Vida hoje está aí gastando o orçamento total, mas nem sempre foi assim. No início ali eles foram escalando a criação de conteúdo também para conseguir chegar nesse resultado que a gente está tendo aqui. Eu acho que quando a gente vai falar de estratégia de blog, né, e de como a gente fez para chegar nesse resultado, ninguém melhor do que a própria Isa do Grupo Luta pela Vida para contar para a gente. E eu acho que mais do que contar para a gente, porque aqui a gente tem dados ali do Google AdWords, né? Legal, a gente teve 32 mil cliques, mas o que esses 32 mil cliques de fato gerou de impacto para o Grupo Luta pela Vida? Qual foi esse retorno, né, que todo esse impacto trouxe? Isa, queria que você compartilhasse isso um pouquinho com a gente também. Oi, pessoal, boa tarde. Acho que se o áudio estiver meio ruim, vocês só me falem aqui no chat que eu dou um jeito de ficar mais pertinho do microfone. Primeiro agradecer, né, o convite da Carol, da Adrivânia, para participar aqui com vocês. É uma satisfação grande, né, saber que a gente acaba sendo um case de sucesso da Doare, tanto pelo trabalho das meninas, né, de toda a equipe aí com a gente, mas também da gente ver que o nosso trabalho tem valido a pena, né, o esforço, enfim, tem dado resultados muito, muito positivos. Antes de falar um pouquinho, né, sobre os nossos resultados, enfim, as nossas estratégias, como tem gente do Brasil todo, eu acho, por aqui, só gostaria de apresentar rapidamente o que é o Grupo Luta pela Vida, né, para todo mundo entender. Nós somos uma instituição filantrópica aqui de Uberlândia, interior de Minas Gerais, Triângulo Mineiro, né, que existe há mais de 30 anos. Esse ano, na verdade, a gente completa 30 anos, no mês de junho, né? E que surgiu por meio da necessidade de entregar melhorias e mais dignidade e acolhimento para pessoas que enfrentam o câncer, né? Isso há 30 anos atrás, onde o tratamento oncológico ainda era muito difícil, né? Enfim. E aí, essa mobilização toda começou com um grupo pequeno de pessoas, né, pessoas afetadas pelo câncer, familiares, médicos, enfim. E aí isso só foi crescendo ao longo dos anos. Então, hoje já é uma instituição muito bem estruturada, né, que a gente conta com colaboradores, mas principalmente com um grande número de voluntários. Hoje são mais de 500 voluntários que trabalham tanto dentro do Hospital do Câncer em Uberlândia, na parte de humanização, né, mas também com a captação de recursos. Então, esse trabalho só tem crescido, né, então a gente pensa que precisa sempre profissionalizar isso, né, o terceiro setor precisa cada vez mais se aperfeiçoar naquilo que faz para ter bons resultados. Então, o pessoal da Doare entra um pouco nesse sentido, né, e a gente usar a ferramenta do AdGrants também acaba nos ajudando muito a ter visibilidade, né, a ter autoridade na marca. Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês. Uma apresentação muito rápida, mas depois, caso vocês queiram conhecer mais, né, tem o nosso site, as nossas redes sociais, enfim. Bom, a nossa parceria com a Doare já tem mais ou menos, acho que mais de 2 anos, e eu acho que a gente passou a utilizar o AdGrants há 1 ano e meio, ou alguma coisa nesse sentido. A gente separou alguns dados aqui, né, que as meninas pediram, de impacto mesmo, para vocês entenderem da importância da ferramenta, né, e principalmente para o terceiro setor.
desde que a gente começou a usar o Ed Grants, né, foram mais de 30% no aumento dos acessos do nosso site institucional, né, e também um aumento de 15% na captação de leads, né, e aí o que acontece? A gente tem um site institucional, né, grupolutapelavida.org.br, e já há bastante tempo a gente precisa sair um pouco dessa ideia só do site institucional, mas também colocar algo para além disso, né, tanto com as nossas notícias, né, mas também pensando na questão das campanhas de conscientização, já que a gente trabalha muito com a questão da prevenção contra o câncer, não só com a captação, né, mas a gente tem esse compromisso de levar conscientização e prevenção para a população, então a gente precisa utilizar essa ferramenta para isso, né, então acaba sendo uma porta de entrada para outras oportunidades, né, e aí eu trouxe algumas curiosidades, digamos assim, né, que acabam sendo portas de entrada justamente para isso. A pessoa está ali visitando o site e acaba entrando em outros conteúdos. Então, dois dos nossos conteúdos mais acessados, digamos assim, é o de doação de cabelo, né, porque um dos serviços que o Grupo Luta pela Vida presta, tanto para o doador, tanto para a população que tem esse interesse, né, de ajudar de alguma forma, é a parte de doação de cabelo. Então, tem muita gente que quer saber como que doa, se a gente mesmo pode fazer o corte do cabelo, né, para poder fazer a confecção de perucas. Então, a gente tem uma página que é um passo a passo, onde essa pessoa está interessada, né, em fazer essa doação de cabelo, pode acessar, entender melhor e chegar até nós, né? Então, essa é uma das páginas mais acessadas, que inclusive está muito bem ranqueada. E outra página é a página do voluntariado, que, como eu falei, é uma frente de trabalho do Grupo Luta pela Vida muito grande. Hoje são mais de 500 voluntários, né, divididos em cerca de 18 equipes, que têm uma atuação muito forte dentro do hospital. Então, aquelas pessoas que têm interesse em fazer trabalho voluntário, acabam chegando até nós e acabam acessando essa página, né? Aí ali vai ter os critérios, vai ter como que é esse trabalho, né, e se a pessoa tiver interesse em contribuir de outra forma, às vezes ela não se encaixa ali para ser um voluntário, porque tem que ter um período mínimo de horas semanais, né, ela acaba encontrando outra forma de apoiar, né, seja por meio de uma contribuição específica financeira, seja por meio de fazer um evento, ou alguma coisa nesse sentido. Então, essas páginas acabam sendo portas de entrada, né, para a pessoa conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho. Se puder passar, Adri, se tem alguma... E aí, aproveitando, coloquei aqui no chat o link da página de doação de cabelo, para vocês se inspirarem e ver ali, que eu vi que o pessoal está perguntando o que era o blog, como construir uma página de blog. Eu também deixei o blog do Grupo Luta pela Vida como uma referência, que eles trabalham muito bem isso, tem uma frequência muito boa de publicações, de temas diversos, né? A gente vai entrar aqui nessa parte que a Isa vai falar para vocês, mas se quiserem já se inspirar, o link está ali no nosso chat. Isso mesmo, Carol, eu ia falar exatamente dessa parte do blog agora, né, que eu vi que o pessoal perguntou como que cria, se tem que ter uma parte específica. No nosso site, a gente tem essa aba específica, porque ele é um site institucional, né, se vocês entrarem, vocês vão perceber que tem quem somos, né, a história, como ajudar, enfim, como apoiar, mas tem um link específico para o blog. E aí, dentro do blog, a gente tem algumas subdivisões, que é a parte de notícias, que a gente coloca tudo lá, tem a parte do portal da prevenção e a parte da imprensa. A gente dividiu assim porque fica mais fácil da pessoa, eu quero saber só sobre prevenção, eu quero saber só sobre as campanhas de conscientização, então ela vai diretamente ali naquela parte que é o portal da prevenção. Ou então, como a gente tem um relacionamento aqui na cidade com a imprensa muito grande, né, a gente divulga muitos releases, a gente tem muitos eventos, então a gente deixou uma parte separada só para a imprensa, que são os releases que a gente manda diretamente para eles também. Então, fica mais fácil das pessoas se encontrarem, digamos assim, no site. E a aba de notícias, que estão todas as informações, todas as publicações, elas são concentradas ali. Aí eu separei 2 prints, só para vocês entenderem um pouquinho sobre isso, né? Aqui, então, a gente tem a página do site, né, com o exemplo das notícias de forma geral. Então, aqui, desse lado direito da tela, por exemplo, tem essa
notícia, Solidariedade que Transforma, GLPV celebra 26 anos do Hospital do Câncer em Uberlândia. Essa é uma notícia comum, né? Foi o aniversário do hospital, então a gente faz um conteúdo com um histórico, né? Enfim, algo que está dentro do nosso calendário, né, de eventos. Mas aí, na parte de Portal da Prevenção, que são as campanhas das cores dos meses, né, que a gente trabalha muito, quem tem alguma instituição da área da saúde, sabe o quanto é importante a gente aproveitar essas campanhas para fomentar esses conteúdos, né? Porque são períodos que, por exemplo, veículos de comunicação procuram muito, né? E aí eles vão procurar aqueles conteúdos ou aqueles sites que têm uma autoridade no assunto, né? Digamos assim. Então, como nós somos uma instituição que trabalha com oncologia, com câncer, né? Subentende-se que a gente tem ali alguns profissionais que possam falar com propriedade a respeito desse assunto. Então, a gente aproveita esses profissionais para fomentar esses conteúdos naquele calendário colorido, né, que a gente chama assim, calendário das cores. Então, a gente explora muitos meses, né, então, eu trouxe alguns exemplos. Fevereiro laranja, janeiro verde, janeiro branco, apesar de não ser uma campanha que é da nossa área, né, porque fala sobre saúde mental, está muito atrelado ali, né, o paciente com câncer, a gente sabe que afeta como um todo, inclusive a saúde mental, e como é um tema universal, a gente também aproveita e entra aí nessa jogada. Aí tem dezembro laranja, outubro rosa, novembro azul, enfim, são várias as campanhas, a gente não foca só nessas mais conhecidas, mas também tem umas menores, que a gente aproveita aí o gancho, né, que talvez não tenham outros locais, outros sites fazendo conteúdo sobre isso, então a gente aproveita e faz de tudo, né? Então, aqui eu trouxe alguns exemplos como que fica disposto no nosso site, né? O título, um resuminho, e a gente sempre tem também uma thumb mais chamativa para esse tipo de matéria, que a nossa equipe de design trabalha, né? Desdobra esses materiais, então a gente está sempre atualizando aqui. Pode passar, Adri. Se tiver mais algum. Aqui, Isa, foi uma parte que eu até trouxe ali para mostrar que tudo isso que a Isabela trouxe não é uma fórmula mágica, né? Não é necessariamente cria conteúdo e tem o resultado, né? A gente não precisa entrar também ali numa máquina ali de criar conteúdo toda semana. Eu queria até que você falasse um pouquinho sobre a frequência de criação de conteúdo que vocês têm e como vocês criam, né, esse calendário ali de conteúdo para além das datas coloridas, para conseguir ali também nos apoiar com a criação dos anúncios e também em como vocês pensam palavra-chave, porque quando o Grupo Luta pela Vida, eles nos mandam ali os conteúdos, eles já fazem o conteúdo pensando também na palavra-chave que eles vão utilizar, e esse também é um movimento muito importante, né? A gente precisa criar o conteúdo, mas a gente precisa criar um conteúdo sobre um tema que as pessoas querem buscar. Então, eu queria saber um pouquinho como vocês fazem esse processo do lado daí. Perfeito. Então, aqui, quem cuida mais do site sou eu, né? Do site institucional, a gente tem uma equipe, assim, com funções bem definidas, né? Então, toda a parte do site institucional fica por minha conta, tanto a atualização dele de forma geral, mas principalmente o blog. Então, falando das campanhas, né? A gente tem um calendário que a gente segue já no início do ano, das principais campanhas de conscientização e prevenção contra o câncer, né? Então, tudo aquilo que a gente vai trabalhar já está meio delimitado lá no início do ano, essas campanhas principais, né? Então, todas essas campanhas precisam ter uma matéria no blog sobre elas. Além disso, a gente tem uns e-books também, né, de cada uma dessas campanhas, das menores até as maiores. Esses e-books, eles são elaborados pelo nosso núcleo de prevenção, que são profissionais da área da saúde, né, que criam o conteúdo, então tem toda aí uma credibilidade, né, sobre isso, não são fontes de voz da nossa cabeça, nem tudo diretamente do Google, nem nada, então o pessoal cria, a gente aperfeiçoa o texto, alguma coisa assim, os meninos fazem o layout, e aí a gente coloca no nosso site, também na parte de prevenção, tem uma aba onde as pessoas podem baixar qualquer um desses e-books. E aí, quando a pessoa
ela precisa preencher o formulário, né, aquela caixinha lá, e é uma forma também de captação de lead, porque ali a pessoa vai deixar o contato, então a gente vai aproveitando as oportunidades, né, como eu falei para vocês. Então, esse e-book, ele também está presente em todas as matérias que a gente tem de campanha, né, Maio Vermelho, Dezembro Laranja, todos têm um e-book específico, porque na matéria eu vou escrever de uma maneira geral, né, sobre o tema, ou algum ponto muito específico desse tema, né, vou falar mais sobre rastreamento, né, do câncer de colo de útero, eu vou falar mais dos fatores de risco, enfim, mas ali é uma parte. O e-book, ele tá mais completo ainda, então é uma forma das pessoas se inteirarem mais, né, enfim, então a gente coloca ali essa caixinha que vocês estão vendo aí, né, tem, esse aí era do Márcio Azul Marinho, que a pessoa preenche os dados, aí ela baixa o e-book gratuitamente, a única contrapartida é esses dados mesmo, né, que acaba sendo uma captação de lead, e é muito importante para a gente. Significa que todo esse lead vai ser convertido, essa pessoa vai se tornar um doador? Não. Mas é uma oportunidade, né? Então, assim, a gente aproveita todas elas. E isso também é muito voltado para as empresas. Como a gente tem um programa de contrapartida com empresas, a gente disponibiliza para essas empresas também todos esses e-books. Então, basicamente, a organização das campanhas é feita dessa forma, né? E aí, essa questão das palavras-chave, né, que a Adri mencionou. A gente acaba utilizando muito a estratégia de SEO para escrever os textos, né, porque, querendo ou não, ela é muito importante e acaba atraindo esse público e fazendo com que ele fique no nosso conteúdo, né, fique ali no nosso site, porque às vezes é um texto, um artigo científico ali, a pessoa está navegando no site, está com pressa, não vai parar para ficar. Então, a gente acaba utilizando essas estratégias, né, um subtópico, alguma fala também dos profissionais de saúde, a gente conta com a participação de algum médico ou de alguma pessoa do nosso grupo de prevenção, enfim, para dar autoridade para aquele conteúdo também. E também, se eu pudesse dar uma dica, eu utilizo muito uma ferramenta que ajuda a gente a entender um pouquinho como que tá essas palavras-chave de acordo com o nosso conteúdo, que é o SEMrush. Não sei se alguém já utilizou, tem outras também, mas eu acho que ela é bem fácil, enfim, a gente vê ali, né, a disputa pela palavra-chave, qual que está mais fácil, qual que está mais difícil, isso acaba nos ajudando também na criação dos títulos e também do conteúdo, porque assim como as meninas falaram no início, a gente precisa criar conteúdos para o nosso blog, né, que respondam às dúvidas das pessoas, e não só isso, assim, não dá para a gente fazer uma coisa fake, né, a gente colocar ali no título, um título muito, muito chamativo, e ali no texto não está trazendo nenhuma resposta sobre isso. Então, assim, a gente tem que ser verdadeiro com o nosso público, né? E se a gente colocou algo para chamar atenção no título, a gente tem que responder essa dúvida, ou enfim, ali dentro do texto, né? Porque também isso ajuda no nosso site, enfim, no ranqueamento, né? E também para o próprio Google. A estruturação, já comentei, né, dos textos em tópicos para otimizar a leitura, né, e aí eu queria falar, já aproveitar que a gente está falando da estruturação, falar um pouquinho de inteligência artificial como aliada, né, o que acontece? A IA, ela vem para ser a nossa aliada mesmo, né, nossa parceira, então a gente pode usar ela, né, da melhor maneira que nos convier. Porém, aqui, o que eu prefiro sempre fazer? Eu prefiro produzir esse conteúdo, produzir esse texto, e aí eu utilizo as ferramentas de inteligência artificial, né, seja um ChatGPT, enfim, a gente tem outras, né, Gemini, aqui a gente usa muito uma que chama DeepSeek, que eu acho que ela é uma ferramenta chinesa, se eu não me engano, mas ela é muito boa, então é bom às vezes a gente variar também, mas eu uso para revisão de texto. Então, isso vai evitar alguns erros de digitação, alguma coisa que foi mal colocada. Então, a IA está ali para nos ajudar, gente. Então, a gente aqui é muito livre, né, para utilizar essa ferramenta da melhor forma possível. Então, principalmente para revisão de textos, né, porque é chato quando a gente abre um conteúdo ali e vê um erro muito, muito chamativo, né, enfim, então isso ajuda também a gente deixar o nosso conteúdo mais bacana possível. Aí já falei dos e-books, né, já apareceu ali,
E eu queria também comentar um outro ponto, que eu acho que foi a Carol que falou lá no começo, sobre a diversidade de conteúdos, né? Diversidade de assuntos que a gente trabalha no blog. Falei muito sobre a questão das campanhas, né? Que a gente utiliza, campanha de prevenção e de conscientização, mas nosso blog não é só isso, né? Então a gente precisa atualizar sempre com as nossas informações o que a gente está fazendo. Isso entra na questão de prestação de contas e de transparência, porque tudo que a gente está comunicando, todas as ações, tudo que a gente faz, na verdade, né, ações e eventos, a gente precisa comunicar para a sociedade o que a gente está fazendo, né, o que a gente está recebendo, enfim. Então, o site acaba sendo também um portal de notícias nesse sentido. Então, um projeto fez uma doação de brinquedos para a Brinquedoteca do Hospital do Câncer. Então, a gente vai lá, tira uma foto, pega depoimento e comunica isso no site. Ou então, divulgação de eventos. A gente trabalha aqui com muitas ações e muitos eventos também. Então, por exemplo, a gente vai ter semana que vem um jantar português num clube aqui da cidade, com toda a renda revertida para o tratamento oncológico, né? Então, a gente divulga isso também ali no nosso site, a gente cria esse tipo de conteúdo para mostrar para a sociedade o que as pessoas estão fazendo e como que a gente está gerindo esses recursos também. Então, acaba sendo uma oportunidade da gente prestar contas, né? E o terceiro setor também, a gente sabe o quanto é importante essa prestação de contas e agir com transparência. Aí, aqui no finalzinho, eu tinha preparado já os dados que a gente falou lá no início, né, do impacto de utilizar o Ed Grants para a gente, né, esse salto, principalmente na captação de leads, que é um foco muito grande para a gente, muito importante, né. E eu diria que o Ed Grants, pessoal, é o combustível que faz a diferença, mas o conteúdo estruturado é o motor disso tudo, né? Não adianta nada a gente usar a ferramenta, ter a possibilidade de usar a ferramenta se a gente não pensa justamente na organização desses conteúdos, na diversificação desses conteúdos, se não tem esse cuidado, né, de fazer esse alinhamento, né, de fazer essa seleção. E também da gente pensar em criar essa autoridade para aquilo que a gente quer falar, né, seja da área que vocês estiverem. No nosso caso, era da saúde, especificamente oncologia, né, então a gente só vai afunilando. Então, eu diria que é basicamente isso, vocês aproveitarem aquilo que vocês querem comunicar, qual que é a causa, e ir afunilando também para tentar trazer essa novidade, né, e a partir disso ir convertendo, né, trazendo curiosos, e aí depois a gente traz um doador, a gente traz um parceiro, né, pelo conteúdo que vocês mostram, né, no site de vocês. E aí, reforçando, como eu acabei de falar, na questão da transparência, que é a melhor estratégia de retenção desses doadores, né. Então, se essa pessoa entra no site, vê o blog, vê essa diversificação de conteúdos, e ainda vê que vocês estão prestando contas, né, eu acho que isso faz toda a diferença ali para tentar converter, né, esse potencial doador em um doador específico, né, ou um doador fixo, enfim, eu não sei como que cada instituição trabalha, né, mas que possa contribuir de alguma forma, seja pelo voluntariado, fazendo um evento, enfim, viu algo que alguém fez que inspirou e que está no site, aí quer fazer igual, eu acho que tudo é muito válido. E eu acho que basicamente é isso. Eu vi que tinha algumas, vocês estavam comentando no site, eu vou dar uma olhadinha aqui, e caso vocês tenham alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Maravilhosa, muito obrigada, muito bom ouvir de você também essa pauta, né, esse esclarecimento que eu acho que serve para muita gente aqui que está nessa luta do Google. Teve perguntas, ele gera doações diretas? Ele gera com base nesse trabalho todo que a gente faz. Então, não é do dia para a noite, porque a gente precisa consolidar os primeiros resultados, a gente precisa ter credibilidade, a transparência é muito importante, ainda mais hoje, numa era de tantas fraudes, tantas coisas acontecendo na internet e golpes, a gente precisa ter confiança onde a gente vai doar, né? Então, é muito importante que a gente se sinta à vontade, que a gente confie que a organização existe, que é um trabalho sério, e o site é a porta de entrada para dizer tudo isso. Então, o Google, ele serve como um catalisador, ele é uma panfletagem, ele vai trazer pessoas para o seu site, e a partir dali,
vocês vão converter. Então, a gente também tem muitos históricos aqui de parcerias com empresas que acabam vindo através do Google, gestores que querem doar equipamentos, querem, né, fazer parcerias, como a Isa citou, e aí coloca isso no site, faz esse ponto de trazer os logos dos parceiros também para divulgação. Então, existe todo um universo de marketing e comunicação que é feito a partir do Google, desse benefício que ele vai amplificar o trabalho de vocês. Então, a inteligência artificial, como foi citada, ela também é muito importante. A gente sabe que muitas organizações não têm braço, não têm um departamento de comunicação que vão desenvolver artigos. Então, mesmo que vocês utilizem a IA para fazer textos que sejam textos com uma mão humana no final, né? Se não der para fazer no começo para a IA revisar, que seja feito da IA, mas que tenha insumos humanos e reais, né? Então, que a gente revise ali, veja se tem dados verdadeiros, fotos, imagens reais dos projetos que vocês atuam. As imagens reais, elas falam muito também com material, vídeos, né? Puxando o gancho de blog, outra técnica interessante que a gente vê aqui é quando você tem um canal de YouTube, a gente não pode diretamente divulgar no YouTube, fazer uma campanha para YouTube, mas se vocês têm um canal e dá para transformar esse vídeo num artigo do blog, você embeda, né, o vídeo ali no blog, então ele fica ali para visualização, ou seja, atrai visualizações para o canal, e aí você traz um texto explicativo do que está se tratando no vídeo, isso já é um artigo. Então, essa produção que vai ser feita de um vídeo, ela já pode ser colocada nas redes sociais, no YouTube, no blog. Então, utilizar dessa mesma produção, né, dessa captação, dessa edição, para fazer uma omnichannel, que é espalhar em várias mídias para ter essa cobertura total e ajudar também no benefício. Aí você vai ter mais visualização no YouTube, vai ter mais credibilidade por se tratar de um vídeo, as pessoas veem a realidade, veem o seu projeto. Isso tudo complementa a estratégia. Então, só para fechar, Isa, muito obrigada pelo seu depoimento. A gente vai seguir, a Adri trouxe aqui também outro case que é de uma outra área, que não é da área da saúde, que é da área da cultura, e o ECA, que é um cliente super recente, que também já trouxe bons resultados aí para o Google. Eles começaram do zero, olha lá, eles foram do zero e hoje já estão gastando aí, já estão trazendo nesse mês, ó, de fevereiro, eles tinham 404 cliques, e em abril, 13 mil cliques. Foi um recorde também, em questão de tempo, porque a gente vê, assim, que existe um trabalho, existe uma concorrência, mas esse caso especificamente, eles superaram o tempo e conseguiram, assim, atingir um resultado muito bom, com um custo por clique muito baixo, né, Adri? A Adri aí é a mentora disso tudo, ela que foi as mãos de fada, que fez essas campanhas, que recebeu e colocou cada um dos anúncios ali para rodar. Perfeito, foi um recorde, mas não foi um milagre, né? A gente até estava conversando um pouco ontem sobre essa conta e quanto os clientes ali também se empenharam em criar conteúdo. Esse é um case muito interessante porque ele é o oposto, talvez, do momento que a gente tem de Grupo Luta pela Vida, né? O Grupo Luta pela Vida já está aí por mais de um ano, né, com a gente, então tem ótimos resultados e foi crescendo ali constantemente com o passar do tempo. E também, como a Isabela trouxe ali muito bem, eles têm uma estrutura que é muito estruturada mesmo, né? Eles têm uma estrutura ali muito sólida e tem uma equipe grande ali que faz esse trabalho, né? Cada um ali na sua caixa. Só que quando a gente olha aqui para a realidade do ECA, são 2 pessoas trabalhando ali na produção de conteúdo para o site. Eles chegaram para a gente com uma página de site, era basicamente uma página de captura, e foi esse momento aqui em fevereiro que a gente subiu essa campanha. Falou, olha, vamos subir essa campanha, mas a gente já sabe que os resultados não vão ser tão bons, porque é só uma página, a gente ainda não tem ali diversificação de palavras, cultura e arte, projetos de arte e cultura ali na região. Então a gente falou, olha,
vamos criar um blog? Então, eles se empenharam muito em criar esse blog do zero e eles viraram uma máquina ali de produzir conteúdo. Semanalmente, eles nos enviavam um novo conteúdo, a gente, inclusive, auxiliou eles usando o próprio planejador de palavras-chave do Google, ele tem essa ferramenta, e também as ferramentas que a Isabela citou, né? O SEMrush, o Ubersuggest, que também são outras ferramentas que eles nos dão ali o volume de pessoas que buscam por cada uma das palavras-chave. Então, em 3 meses, a gente teve esse salto gigantesco, né, de passar ali de 404 cliques durante o mês todo para 13 mil cliques em um único só mês, com custo por clique mínimo e gastando ali já em 3 meses de trabalho, 7 mil, e no mês passado eles gastaram 6 mil também, esse mês ainda nem finalizou, e a gente só tem esse crescimento, né? Então, a gente consegue aqui ver um pouquinho de quais foram as estratégias que eles utilizaram, né? Eles produzem conteúdo de forma constante, um conteúdo por semana, cada conteúdo muito bem pensado e estruturado dentro das técnicas de SEO. E eles também utilizam ali a inteligência artificial para criar esses conteúdos e criam sempre conteúdos que estão muito dentro de tendências, né, do momento. Então, até trouxe aqui os últimos 3 conteúdos que eles publicaram, e são conteúdos do mês de abril. Então, eles colocaram ali, né? BBB é cultura, final do reality revela muito sobre o Brasil. Não era um conteúdo no sentido de defender ou falar mal de Big Brother, ou falar sobre os ganhadores, como a gente acompanha nas redes sociais, mas muito trazendo o tema que eles trabalham e unindo o tema que eles trabalham com um tema que está em alta, né? Então, eles aproveitaram ali uma oportunidade para gerar tráfego para o site deles. Tem uma notícia também que é super recente, tem menos de um mês, que é sobre um novo projeto do MEC, né, do governo, que é de ter livros ali, tem até Harry Potter ali que está disponível ali para os alunos de ensino médio, ensino fundamental lerem, e eles criaram um conteúdo também falando sobre o MEC Livro, que é esse novo projeto. Eles falaram também ali sobre Lei Rouanet, que sempre tem vários, né, discussões aí na internet sobre Lei Rouanet, para quem vai o dinheiro da Lei Rouanet, se grandes artistas, se a Anitta usa o dinheiro da Lei Rouanet, e eles criaram esse conteúdo também puxando ali para o que eles trabalham. Então, eles conseguem, né, ter esse crescimento tão rápido porque eles unem um bom conteúdo, boa estratégia, boas palavras-chave, um site que é muito bem otimizado também. Quando eles foram criar ali a parte deles de blog, eles nos consultaram durante todo esse processo para entender as melhores práticas, para entender se a URL ali ela estava amigável para o Google. Eles nos consultaram para saber sobre velocidade do site. Todos esses pontos eles foram ajustando ali nesses 3 meses, fazendo um intensivão mesmo para que esse site ficasse extremamente bem estruturado, né? Então a gente juntou produção de conteúdo constante, site bem estruturado, escolha de temas relevantes e ali a gente cuidando sempre para que esse site fique dentro ali das políticas do Google AdWords. Então a gente conseguiu ter esse ótimo resultado com eles. Para finalizar também, eu queria trazer aqui para vocês quais são, de modo geral, as boas práticas que a gente tem ali em Google AdWords e quais são os principais erros que as organizações chegam aqui cometendo e como que a gente pode evitar esses erros principais. Só um minutinho que travou aqui um pouco. Então, vamos lá. Quando a gente chega, né, as campanhas chegam para a gente, nosso primeiro passo é falar. Nos coloque ali como administrador, né, do Google Ads de vocês, que a gente quer ver um pouquinho do que vocês estão fazendo para entender erros e acertos. E aí, quando a gente pega uma conta de saúde, por exemplo, a gente vê ali que a organização cria um anúncio e coloca como
saúde da criança, temas que são muito amplos como palavra-chave. E colocar esses temas muito amplos como palavra-chave faz com que a gente abaixe muito a qualidade dos nossos anúncios e o nosso CTR. Por quê? Quando alguém pesquisa ali por saúde, ela pode querer um universo de coisas que não necessariamente saber sobre, por exemplo, Outubro Rosa. Então, se a gente quer falar sobre Outubro Rosa, a nossa palavra-chave precisa ser saiba como participar da campanha Outubro Rosa. Então, a gente usa essas palavras-chave que são maiores, que são palavras-chave de cauda longa e que indica realmente qual é a nossa intenção com aquele anúncio, e não palavras que são muito amplas e muito soltas ali dentro da nossa estratégia. Um outro grande erro, né, é ter essa estrutura limitada, poucos anúncios. Eu vi que teve até alguém ali no chat que já falou que é a realidade dela, né, ter só uma página ali dentro do site, e isso também é muito importante, ter essa diversificação ali de páginas no site, de anúncios, para que a gente consiga ter bons resultados, né? Porque anunciando com 1, 2, 3 palavras, a gente realmente não vai conseguir cobrir ali todas as intenções de busca relacionado à causa. Outra questão que a gente tem é a página com baixa qualidade. Então, uma página que não carrega ou que demora muito para carregar, uma página que o texto está muito pequeno ou então que está muito desalinhado ali, esse usuário vai entrar dentro do site, vai ficar pouquíssimo tempo e o Google vai perceber que tem uma alta taxa de rejeição dentro daquela página. E com essa taxa de rejeição, a gente começa a ser punido ali também dentro do Google AdGrants e a qualidade dos nossos anúncios cai cada vez mais. Então, a gente tem a ausência de configuração ali das tags, né? Então, o Google Tag Manager, Google Analytics, tudo isso precisa estar alinhado. A gente tem a falta de revisão dos termos de busca, porque existe uma diferença entre a palavra-chave e o termo de busca também. Depois a gente pode mandar para vocês um material ali, aprofundar um pouquinho mais nesse tema. E a falta de otimização contínua, né? De realmente criar essa campanha e tá ali semanalmente vendo como essa campanha está performando, ajustando ali o que não tiver tão interessante, ajustando o orçamento, ajustando palavra-chave e também ajustando, de fato, o texto desses anúncios. Então, são todas essas questões que são super importantes ali para o desempenho das nossas campanhas. Eu corri um pouquinho aqui nesse final, porque eu vi que já tem gente precisando sair e eu acho que vai ser legal a gente abrir aqui uns minutinhos para perguntas, para as considerações de vocês também. Maravilhosa, Adri, muito, muito obrigada. Eu respondi algumas perguntas ali no chat diretamente, enquanto você falava, né? Eu vi aqui que o pessoal da PAI de Mozarlândia disse que já recebeu a aprovação do Google e não sabe como ativar. Então, eu coloquei aqui uma orientação para vocês entrarem pelo site do Non-Profits, buscar ali o ícone do Google Ad Grants e também, quando o benefício é aprovado, eles enviam um e-mail para ativação. Então, às vezes pode ter caído no spam, às vezes o e-mail é o mesmo e-mail que foi cadastrado no Non-Profit. Então, é importante sempre entrar com o mesmo e-mail que foi feito a solicitação para que vocês consigam receber essas orientações que vêm do Google, né? E aí ativar o benefício, depois fazer toda a parte de configurações iniciais. Eu vou mandar também o link do grupo do WhatsApp, onde a gente vai enviar a nossa apresentação aqui para vocês. Se alguém também tiver alguma dúvida que ainda não foi mencionada ali no chat, ou que não foi respondida, e quiser levantar a mão, a gente vai dar esses minutinhos finais ali para a gente poder ter essa interação ali com vocês. Eu vou mandar aqui também o link para acessar o webinar, né, o nosso link do WhatsApp. E, Carol, eu vi que teve uma pessoa que perguntou ali, né, se tem como fazer essa relação direta entre campanhas do Google AdGrants e doações, e isso me lembrou uma fala do Felipe, que é um dos fundadores da Doare, em um webinar. Existe uma pesquisa que ela fala que um usuário ali, né, um possível doador, o lead, ele precisa ter de 10 a 20 contatos ali com uma mensagem da causa para ele se tornar um doador. Então, é muito mais importante utilizar ali o Google AdGrants como uma porta de entrada para ter esse relacionamento com esse doador do que necessariamente esperar uma doação imediata, né? E que é muito ali o que o Grupo Luta pela Vida faz. Pega esse contato e, a partir disso, cria uma régua de relacionamento ali para continuar conversando com esse lead.
Isso mesmo, e aí sim, né, tem todo um trabalho pós de transparência, de fazer ele confiar e também de não se perder, né, porque a partir do momento que ele vira um lead, que é importante a gente ter materiais ricos também, além do blog, e-books, lives, ou a news, onde a pessoa vai se inscrever e deixar seus dados, para que a gente consiga se comunicar com essas pessoas após o acesso. Então, a partir do momento que o usuário ele entra no site, ele é apenas um usuário, mas quando ele deixa um contato, um e-mail, um WhatsApp, ele se torna um lead. É aí que ele migra de usuário para lead, e aí, a partir desses contatos, a gente consegue fazer outras, né, novas tentativas e falar um pouco mais sobre os projetos e pedir doação através de links diretamente, e aí trabalha essa conversão em doações efetivas, né? Aí aqui, ó, o César perguntou, na organização de trabalho assinamos o Workspace do Google, com esse benefício conseguimos parar de pagar e usar e-mail e drive? Sim, com esse benefício, aí o que vai valer é a questão de quantidade de pessoas, né, César, você tem que ver que se é uma equipe muito grande, o Google, ele, se eu não me engano, são 5 contas, eles atualizam esse benefício a mais, mas você pode utilizar o espaço do Drive e utilizar o Google como pago, de forma gratuita, inclusive o Gemini Pro e todos esses benefícios que a gente tem pagando o Google. Então, essa é uma questão bem legal que o Google fornece, né, além do próprio benefício do AdGrants, para que as organizações tenham e se organizem de uma forma mais estrutural e tenham seus e-mails com domínio e essa experiência de entrar pelo próprio Google, ter agenda, ter o Drive e as ferramentas do Google, é bem legal. Paula, deixa eu ver se eu consigo botar você para falar. Paula, você consegue tirar o mute aí do seu... Oi, gente, tudo bem? Bom. Tem uma outra operadora de mídia aqui participando junto do webinar, mas, Carol e time, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação, obrigada, assim, por dividirem os aprendizados de vocês, acredito que foi uma apresentação muito rica para nós que estamos ali na ponta dessa operação das contas. Uma dúvida que me surgiu é em termos, talvez fuja um pouco do tópico central, mas é em termos de uso de estratégias pagas em paralelo ao grants. E como, assim, se tem alguma restrição, como que é o olhar sobre isso, para que a gente consiga, né, usar o benefício do grants, mas talvez relacionado ali com outras campanhas dentro de uma conta Google Ads tradicional, pensando muito em conseguir atingir outras frentes de comunicação, né? Conseguir associar todos os fatores ali para alavancar a presença da marca dentro do ecossistema Google ali, com todos os inventários de entrega. Maravilhosa, Paula, isso é muito importante, tá? Até porque o Google AdGrants, ele entra numa categoria social do Google, onde não se compete com os anunciantes que estão na plataforma pago tradicional. Então, o resultado, ele não é igual ao resultado se você pagar o resultado, o Google, e fazer de forma do AdGrants. Ele dá preferência para quem é anunciante pago, e aí o Google AdGrants fica na segunda posição, nas preferências, e ainda assim compete com quem também tem o benefício. Então, se várias organizações estão colocando termos abrangentes, como doar para uma ONG, algo mais genérico, que não é diretamente a causa, elas vão se competir entre elas no Google AdGrants. Então, é muito importante que, sim, tenha esse reforço pago, quando é possível, quando a organização tem caixa para isso. A gente tem vários exemplos aqui que usam das duas forças, e aí a gente sugere que, dentro do Google Pago, foque mais diretamente em conversão, doações, institucional, e o Google AdGrants a gente usa para conteúdos, para você não precisar usar uma verba paga para ficar divulgando, às vezes, assuntos de blog, que é muito topo de funil, e aí a conversão, ela realmente demora mais. Então, a gente usa o AdGrants para prioriza o AdGrants para esses materiais, para blogs, books e outros temas diversos, e o pago para campanha de doação, não que você não possa fazer o de doação no Google AdGrants, é que o resultado no Google Pago, ele vai ser bem superior.
Então, os dois trabalham juntos e é incrível. E também Face Ads é maravilhoso, porque aí você pode fazer links de doação direto para vídeos, né? E trabalhar também no Google tradicional vídeos, YouTube, que hoje a gente está muito numa era de vídeos. Isso fortalece muito a comunicação institucional e até mesmo as conversões, né? Então, é super válido, é o modelo perfeito, na verdade. Perfeito, Carol. E uma outra dúvida, eu sei que a gente avançou um pouquinho no horário, mas eu vi vocês comentando sobre o uso da Pimax dentro do Ed Grants. E aí, como vocês comentaram, justamente, né? A gente tem essa limitação por política de não veicular ali no inventário nativo do YouTube, a gente não tem essa opção de anexação de vídeos ali, seria dessa forma. Eu confesso que eu não tenho nenhuma Pimax dentro da nossa conta do Grants e me gerou curiosidade por conta disso. A gente tem hoje a Performance Max, que ela tem a opção de vídeo ali, que ele fica rodando junto com outros formatos e ele vai entregar o que tiver mais propenso para aquele usuário, de acordo com a busca do usuário, né? Então, ele vai fazer ele vai alterando ali as entregas. Enquanto na campanha tradicional do Google Pago, você vai fazer diretamente de vídeo no YouTube, você pode elaborar mais formatos, fazer display, fazer outros tipos de configuração. Então, ele fica meio que uma campanha Performance Max do Grants, que recentemente, ele nem tinha essa possibilidade antes. Sim. Ele vai meio que automatizar, é como se fosse mesmo uma campanha de IA, que você vai colocar nem tem as palavras-chave, você vai colocar os links, e aí pelo que o usuário está buscando, e pelos dados que você forneceu na campanha, ele vai fazer esse matching. Entendi. Aí ele é um pouco mais abrangente, né? Do que quando se faz ele pelo Google. Do que a personalização que a gente tem dentro do Pago. Com certeza. Perfeito, Carol. Obrigada pelas Regina, respostas. eu que agradeço a participação. A gente está chegando aqui no nosso momento final, mas fiquei muito feliz com a participação de todos vocês, com a participação da Adri, da Isa também. Eu vou fazer a última resposta aqui, que é a do Paulo, da Cruz Vermelha, Paulo, que é como equilibrar as limitações do Google AdGrants com a necessidade de gerar conversões reais, como doações e inscrições, em vez de apenas tráfego. Então, é otimizando a página para que, por exemplo, inscrições de cursos, webinars, você traga palavras-chave relevantes para esses formulários de inscrição. E aí você vai aumentar, em questão de leads, ainda é muito mais rápido. De doações, você tem que trabalhar muito o copy, a página de destino, para a pessoa se impactar. Então, a gente tem casos, sim, de doações diretas pelo AdGrants, assim, ali, por comoção através dessa página. Então, ela tem que ser uma página muito bem elaborada, a gente tem que ter um cuidado maior quando a gente quer converter diretamente, né? Fazer essa tentativa de conversão direta naquela landing page. Então é isso, gente. Muito obrigada. Eu vou deixar ali no nosso grupo o slide e também o link da gravação. Ele demora ali alguns minutos, talvez até amanhã, no máximo, eu envio o link da gravação para vocês e os slides no grupo, mas também a gente fica disponível. A gente vai mandar um WhatsApp, se vocês quiserem depois fazer um momento com uma consultoria, que a gente vai fornecer uma consultoria gratuita com nossos consultores comerciais para avaliar, tirar dúvidas individuais, também fiquem à vontade, vocês podem chamar a gente e responder esses e-mails que a gente vai agendar para vocês. Tá bom, Ricardo? Eu vou mandar aqui novamente o link do grupo. Deixa eu ver aqui, por que ele não está indo. Tenta entrar aqui por esse... Mas vou deixar aqui o meu e-mail também da Doare, caso vocês não consigam entrar no grupo e tenham alguma dúvida, carol@doare.org. E aqui tem um QR Code que também a gente tem um formulário para vocês falarem com o nosso time comercial, caso vocês tenham dúvida. Tá bom? Obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. E até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, Carol. Obrigada. Valeu. Tchau, Eli. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau, até o próximo. Tchau, Carol. Que prazer te reencontrar. Igualmente. Vamos combinar nossa live, viu? Para a gente fazer juntos. A próxima. Vamos sim, a gente está se devendo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.